Seja bem-vindo a mais um vídeo. Sou o professor Diego Mota e aqui eu te ensino a você ganhar uma renda extra na Bolsa de Valores sem medo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já clica aí no sininho para você marcar as notificações para receber mais vídeos como esse, que hoje vamos falar sobre análise de empresa, né? Vamos falar de uma pimentinha, uma empresa na minha carteira de investimento que multiplicou por 10 dos últimos 5 anos e vamos verificar, né, analisar de forma completa se ainda vale a pena investir. Eu estou falando da PetroRio, né, uma empresa que eu gosto bastante, quem me conhece há bastante tempo já sabe que eu sou investidor da empresa. Comecei lá atrás, em 2018, na verdade, né, investindo na empresa, teve um grande upside, a empresa subiu bastante nos últimos anos. No momento atual, não está tendo tão bem e vamos tentar entender o que está acontecendo com a empresa e também saber se vale a pena, se é uma oportunidade de comprar essa ação ou não. Lembrando que a PetroRio é uma empresa, né, da minha carteira de investimento, que é o meu ataque, a minha pimentinha que eu chamo. Lembrando que no método que eu utilizo aqui, que é um método leitura de mundo, que eu criei, que eu utilizo, que os meus alunos utilizam, né, nós temos defesa, meio campo e ataque, como se fosse um time de futebol. Então nós temos ali a defesa, que é mais empresas resilientes à crise, que é o setor bancário, o setor elétrico. Temos um meio de campo que se adapta a cenários, então são empresas que eu compro que se adaptam, por exemplo, a dólar alto, né? São as exportadoras, por exemplo, né? Empresas que vão bem quando a economia brasileira vai bem, né? Por exemplo, varejo, seguro, fundos imobiliários. Então, assim, então eu adapto ali, né, no caso, a minha carteira de investimento com defesa, meio campo e ataque, e é claro, no meu ataque, minhas pimentinhas eu tenho o quê? Eu tenho nessas empresas que eu quero upside. Eu não penso em dividendos, nada disso. Na defesa e no meio de campo, na minha carteira de investimento, eu até penso em pagamento de dividendos. Mas no meu ataque, não, eu quero upside, como eu tive Magazine Luiza, a própria PetroRio também. Então aqui a gente vai analisar uma pimentinha. E quem vem acompanhando aqui os outros vídeos, né, vê que eu estou analisando várias empresas, da defesa também, já analisei o Banco Itaú, né, do meio de campo, eu tenho ali, por exemplo, a Vale, que é uma exportadora, e hoje eu estou analisando uma empresa do ataque. E vocês vão perceber que tem uma certa diferença, né, dentro do método de mundo, a gente faz análise qualitativa e quantitativa, né, do negócio, para você poder saber se vale a pena investir ou não nessa empresa, além de fazer o valuation, que é a precificação. Será que ela está cara? Será que ela está barata? Então, tudo isso, né, já fazer também no vídeo de hoje para a PetroRio. A PetroRio é um caso diferenciado para mim, porque era uma empresa que ninguém falava na época, né? E eu comecei a investir na empresa porque analisei a empresa, eu vi que era um bom negócio, tinha ali um operacional muito bom, tinha um guidance, né? O que que é o guidance? Tinha um projeto, né? Uma empresa sempre nos seus relatórios, ela fala dos seus projetos futuros, então, que é o guidance, então ela tinha ali de fazer aquisições, de reduzir seu custo operacional, que eu chamo de lift cost. Tudo isso eu vou falar ainda mais aqui nesse vídeo, mas a PetroRio era uma empresa que eu via ali um grande potencial de crescimento e o mercado veio a precificá-la assim. Ela, pô, na minha carteira chegou a multiplicar por 17, né? Então, assim, hoje, nos últimos 5 anos, multiplicou por 5. Então, não, desculpa, multiplicou por 10 nos últimos 5 anos, né? Então, assim, a empresa vem crescendo bastante, só que nesse ano, em 2024, ela vem sofrendo. Ela vem sofrendo, né? Suas ações vêm caindo bastante, vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui para o status invest, acho que dá para mostrar. Né? As ações da empresa vêm caindo. Opa, só dar uma ajeitada aqui na resolução para mim. Entendeu? Então tivemos uma queda aí da empresa de quase 15% nos últimos 12 meses, né? Então ela já chegou a R$ 50, né? E hoje está 39,79, 17, desculpa. Então, assim, então, a empresa ela teve uma queda forte nesse ano, mas você pegar aqui nos últimos 5 anos, aqui, ó, lá em 2019, por exemplo, estava R$ 4, chegou a 3,80, se eu não me engano. Né, a empresa, sei lá, por exemplo, R$ 4 e hoje chegou a estar próximo de R$ 40. Então a empresa nos últimos 5 anos multiplicou por 10. Isso é um baita negócio, pessoal. É um grande investimento. Multiplicar por 10 em 5 anos é uma. Você investir, sei lá, R$ 10.000 em 5 anos, ter 100 mil, né? Botar R$ 100.000 e ter 1 milhão. Então, assim, multiplicar por 10 uma empresa é algo assim magnífico. Então, assim, você tem um excelente resultado, uma excelente pimentinha. A gente entrou lá atrás, eu entrei um pouco antes, 2018, né? Quando eu comecei a gravar o curso, quando eu comecei a desenvolver conteúdos na internet, comecei a ter alunos, né, aqui, né, meus alunos entraram ali, também, muitos alunos também compraram em 2019, 20, 21, também tiveram grandes upsides também nas pimentinhas. Lembrando que aqui eu não faço nenhuma recomendação de compra ou venda de ativos, de ações, nada disso, né? Aqui é estudo, você está aqui para aprender.
Cada vez mais você está estudando, aprendendo. Eu acredito muito que quando você me vê analisando uma empresa, comentando sobre uma empresa, fazendo análise qualitativa, análise quantitativa de uma empresa, como eu vou fazer aqui hoje da PetroRio, você vai aprender também um pouco mais. Mas é impressionante como você vê um bom negócio, você analisa esse bom negócio, o mercado não está vendo, porque a maioria das pessoas são mais especuladoras, não são investidores, né? Só não estão vendo notícias, estão seguindo dicasinhas e tudo mais, não faz uma análise fundamentalista do negócio, e aí acaba perdendo, por exemplo, essa grande oportunidade que foi a PetroRio, que nos últimos 5 anos multiplicou por 10. Mas, nesse ano, né, nós estamos passando por uma situação mais difícil, dificuldade. E aí, quem me acompanha também sabe que eu adoro uma empresa que está em crise entre aspas, mas será mesmo que a PetroRio está em crise? Será mesmo que a empresa não vale mais a pena investir? Será que a empresa ainda tem potencial de crescimento? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje para poder entender do negócio o que que é a PetroRio, ok? Eu quero mostrar para vocês também uma notícia que eu acho que é muito relevante, que mostra muito do ensinamento que a gente tem que ter sobre o mercado financeiro, e hoje você vai aprender bastante sobre como olhar o mercado, como ter a noção correta de um mercado. Aí você abre lá noticiários, né, as pessoas que estão acompanhando as notícias, que são especuladores, que ficam ali seguindo dicas, etc. E vê onde você começa. A PetroRio tem lucro líquido de 167, 165 milhões no terceiro trimestre de 2024 e tem uma queda de 52%. Então foi uma queda de 52% dos seus lucros. Aí o mercado fica desesperado. Nossa, a PetroRio não é mais a mesma, a PetroRio não vai subir mais. A PetroRio, ela entregou resultados, não, caiu mais de 50%, entregou um resultado ruim, essa que é a verdade, né? E é um resultado ruim em nível de lucro, lucro líquido. E aí você começa a pensar, putz, agora a empresa, putz, né, desandou, a empresa não vale mais a pena investir. É isso que a maioria das pessoas, é isso que a galera que não segue o método leitura de mundo, que não são os meus alunos, que não estão me seguindo, que pensam. Essas pessoas perdem oportunidades porque ficam vendo notícias. E aqui a gente faz uma análise da empresa, do negócio, né? Lembrando que as empresas sempre emitem, né, cada trimestre, relatórios falando dos seus resultados, falando que elas estão pensando no futuro, que é o guidance. Então, tudo isso, né? Só você botar lá no site de RI, né? Relações com o investidor da empresa, que você tem acesso a tudo isso e é bem fácil de ler. Aqui na comunidade de leitura de mundo, nós temos dentista, dublador, policial militar, pessoas comuns que, seguindo o método leitura de mundo, estão analisando empresas, encontrando boas oportunidades no negócio e investindo nessas empresas. Então, você no site de RI, para você entrar é fácil, bota lá PetroRio RI, né, relação com o investidor. Ah, quero saber da Gerdau, Gerdau RI, do Itaú, Itaú RI. Bota no Google que você consegue acessar isso facilmente. E aí você consegue analisar esses bons negócios e aproveitar upside. Mas, se você ficar vendo notícia, fica complicado. Essa notícia aqui ela assusta, claro que assusta, né? Uma empresa que vem nos últimos anos crescendo, que aumentando cada vez mais sua lucratividade, suas ações acompanhando, lembrando que o mercado sempre acompanha bons resultados. Não tem para onde fugir, o mercado sempre. No curto prazo é loucura, tá? No curto prazo é o que ele sobe e desce, mas no médio e longo prazo, o mercado sempre vai precificar para cima bons negócios. E a PetroRio sempre foi um bom negócio. Só que agora, nesse ano, teve uma queda, viu? Uma 15% nos últimos 12 meses de queda. Os resultados acompanharam, né? No caso, as ações acompanharam os resultados também. Mas o que está acontecendo com a PetroRio para a gente poder entender melhor? Quero mostrar para vocês agora também. Deixa eu botar aqui. Essa outra notícia, aqui no caso aqui, eu tirei lá da PetroRio mesmo, né, do site do GRI, né, e foi agora em setembro, ela faz aquisição de 40% do campo de Peregrino. Opa, calma aí. Então, é uma empresa, né, para você entender o negócio da PetroRio. A PetroRio, ela faz extração de petróleo, né? É diferente da Petrobras, né? A Petrobras trabalha com pré-sal em profundidade maiores, a PetroRio trabalha mais com campos maduros. Na verdade, acontece muito assim, a Petrobras, ela explora um campo de petróleo, depois que ela não precisa mais, ela acaba vendendo e a PetroRio vai lá e compra. Mais ou menos é isso. Então ela acaba, é uma linha de negócio diferente da Petrobras. Então ela não é uma concorrente da Petrobras, mas está no setor de petróleo. E a PetroRio faz o quê? Então ela faz aquisições de campos de petróleo para poder, né, fazer a extração desse petróleo. E a PetroRio, nos últimos anos, vem fazendo várias aquisições. Inclusive, agora, nesse ano, fez aquisição. Então, uma empresa, pensa só, uma empresa está fazendo aquisições, crescimento, ela vai aumentar o que? A sua produção.
Então, ele está querendo aumentar a sua produção. A gente vai ver aqui que ela está fazendo outras aquisições também para poder o quê? Aumentar a sua produção. No caso aqui, né, esse campo de Peregrino, ela pegou ali 40%, mas já está já tudo certinho para ano que vem pegar 100% de campo de Peregrino também para poder crescer a sua base, né, de campos de petróleo para poder produzir cada vez mais. Então, olha só, opa, a empresa teve um resultado ruim em lucro líquido, mas a empresa está crescendo. Você continua com o projeto de expansão. Então vamos anotando aí. Outra notícia que eu quero mostrar para vocês aqui: PetroRio, licenciamento ambiental do Uaru, que é um outro campo de petróleo. Então, Peregrino, Uaru. Está próximo de sair. O que que acontece aqui? O que aconteceu? O IBAMA entrou em greve em 2024. Isso que atrapalhou a PetroRio. O IBAMA tem entrado em greve, então tem ali as licenças e tudo mais, entendeu? Então, assim, a PetroRio gera relatórios que precisa do licenciamento do IBAMA, né? A gente está fazendo na verdade, uma extração no campo ambiental. Então, tem muito dessa questão também de vidas marinhas, etc. Então, só que é o seguinte, a PetroRio, ela teve problemas dentro da sua produção, ela teve uma produção limitada, né, dos outros campos de petróleo, devido a essa questão das aprovações das licenças do IBAMA, que ela não consegue produzir. Além disso, a questão do Uaru, né, que ela fez a aquisição do campo de Uaru e não conseguiu, né, ainda produzir por causa, né, que não foi licenciado, né, muito por causa de uma questões burocráticas dentro do IBAMA. Mas isso já está sendo resolvido. Então, olha só, a boa notícia é essa, já está sendo resolvido. Então você começa a perceber que é uma empresa que não está parada, a empresa está querendo crescer, já tem seus campos de petróleo maduro e está fazendo novas aquisições. E teve, como qualquer coisa na vida, como qualquer negócio também, teve uma questão ali que atrapalhou a empresa, que foi a questão da greve do IBAMA. E aí eu quero mostrar para vocês aqui os resultados, né, uma parte dos resultados que eu tirei lá do relatório da empresa, o lift cost, que é o custo de extração de petróleo, né, que vem reduzindo, né, só você olhar o gráfico, não precisa se prender a números específicos, né, mas vem reduzindo bastante, né, se você olhar aqui no último, no terceiro trimestre de 2024, teve uma certa aumento, né, de 7,6 foi para 9,8, né, dólares pelo barril. Então, custo de extração, lift cost é o custo de extração do petróleo. Então, teve aumento por tudo que eu já expliquei aqui anteriormente. A sua produção também teve uma queda, né? Até caiu para 70,3, né? Então teve uma queda também na sua produção. Mas repara uma coisa interessantíssima aqui. Ela tem uma posição de caixa crescente. Ela tem uma posição, ela tem um caixa. O que que é caixa? É dinheiro na conta. Caixa é dinheiro na conta. Então, ela tem uma questão, né? A gente vai ver daqui a pouquinho, vou mostrar para vocês aqui a estratégia da PetroRio. Mas ela teve um crescimento nesse ano de caixa. Entendeu? A dívida dela ali também é ajustada, tem uma dívida alta. Lembrando que como ela está fazendo aquisições, então ela acaba tendo dívida. Mas repare que a dívida é muito bem controlada. É um vezes o seu caixa, hoje está 0,5 vezes o seu caixa. Lembrando que eu gosto ali até 3 vezes o seu caixa, né, o EBITDA, né, em relação à sua dívida líquida. Então, assim, então repare que a empresa está com. Por quê? Ela pode se alavancar, ela pode pegar dívida, porque ela está gerando caixa, está entrando dinheiro na empresa, mesmo em um cenário adverso. Claro que o resultado em si não mostrou um bom resultado, mas isso é uma fotografia de curto prazo. A gente tem que entender isso da empresa. Né? Aqui no caso da DRE, né, da empresa, né, tivemos então aqui resultados ruins. A receita caiu 40%, né, o EBITDA, o caixa, caiu também 48% no comparativo terceiro trimestre de 23 com 24. Aí o seu prejuízo, como mostrou lá na reportagem, de 52%. Aí todo mundo se desespera. A empresa caiu 52%, lucro. Mas calma. Calma. A empresa é um retrato momentâneo que aconteceu em 2024, e aí as ações da empresa acompanharam isso, porque o mercado, a maioria das pessoas vão para o mercado ser especuladores, é um mercado especulativo muitas das vezes, não é o nosso caso, nós somos investidores, nós aqui temos uma tese de investimento do negócio para poder entender do negócio, para poder ver qual é ali, né? Assim, pelo contrário, a gente pode ver que tem uma oportunidade, né? Quando a gente vê as ações estão caindo, mas a PetroRio está mostrando, né? Opa, aqui tem de onde tirar, tem uma questão, uma geração de caixa muito forte para poder a gente poder ter o quê? Ver aqui um bom negócio, né? Então, quando as ações caem, então comprar um bom negócio barato, é claro, Diego, vou investir tudo em PetroRio? Não. Defesa, meio campo e ataque. Lembra do método do mundo, como se fosse um time de futebol. A PetroRio é meu atacante, é uma pimentinha. Joga no meu ataque. Aqui eu quero upside.
né? Normalmente eu coloco ali no máximo 30% nas pimentinhas, no meu ataque, né? A PetroRio é uma das, né? Então não vamos tentar, vou fazer all-in na PetroRio. Também não é assim, né? O método de Edmundo tem defesa, meio campo e ataque. Então vamos fazer aqui, na verdade, aqui botar aqui nossos bullets aqui, né, nossos pontos referentes à questão da PetroRio. Então, ela está no setor de petróleo, então não concorre com a Petrobras, é um pouco diferente, e ela explora campos de petróleo maduros, né? Então, assim, é uma coisa que, né, para poder a pessoa se localizar. E é uma small cap, deixa de ser uma small cap, uma empresa pequena ainda, né? Reportou, então, a gente sabe, resultados ruins, então, queda da receita, queda do EBITDA do caixa, queda do lucro líquido, então, queda, resultado ruim, noticiário mostrando, nossa, tá tudo ruim, que péssimo, nossa, PetroRio, acabou a PetroRio, não vale a pena investir? Vamos ver, né? E aí vem aqui da estratégia. A PetroRio, ela reduziu muito das suas vendas, né? Então, assim, claro, né? Para ela poder ter lucro, ter geração de caixa e tudo mais, ela teve o quê? Ela reduziu suas vendas, né? Então, desculpa, ela precisa vender, né? Para poder gerar resultado, vender petróleo, né? Onde ela exporta petróleo, e ela reduziu suas vendas por causa de uma questão bem estratégica, que é o quê? A petróleo é uma commodity. E o preço dessa commodity caiu. Então, assim, se eu vender agora, eu vou vender no preço menor. Então, assim, então ela segurou, ela fez estoque. Entendeu? Então ela segurou um pouquinho. Foi uma coisa, né, uma parte da estratégia da PetroRio, que estou trazendo para vocês aqui, para poder justificar um pouco dos resultados ruins, além da questão do IBAMA. Claro, a produção reduziu e tudo mais, isso acaba afetando também, mas também tem uma situação onde ela teve que ela deu uma segurada no seu estoque. E aí, uma coisa que aí na PetroRio continua muito bem, né? Nos últimos anos vem reduzindo cada vez mais o seu custo operacional, o lift cost, que é o custo de extração do petróleo. Então, teve uma alta no último trimestre? Ok, mas é muito porque existe, na verdade, dentro da PetroRio, uma sinergia entre os campos de petróleo, então eles usam o mesmo maquinário. Então, mesmo que ela adquira outro campo de petróleo, utiliza os mesmos funcionários, o mesmo maquinário. Então, assim, isso reduz muito o custo operacional. Então, assim, uma eficiência operacional maravilhosa, isso é uma vantagem competitiva que a empresa tem excelente, né? Então, assim, abaixo de US$ 10 o lift cush é maravilhoso. Ela chegou a acho que, 5, 6. Então, assim, então, ela continua, mesmo com essa alta no último trimestre, ela continua com o lift cush baixo e com certeza vai reduzir nos próximos, quando tiver agora com o IBAMA liberando as licenças e tudo mais, com o Arrua, o Peregrino também, com certeza ela vai reduzir ainda mais o custo de extração do petróleo, o lift cush. Então, isso é uma vantagem competitiva maravilhosa. Outra vantagem competitiva é a sua gestão. A gestão da PetroRio vem mostrando nos últimos anos competência em aquisições, em fazer aquisições de campos de petróleo maduros para poder aumentar a sua produção. Então, isso aqui ela está ativa no mercado. Tá vendo aqui que eu quero que a empresa, aqui no caso da PetroRio, que é minha pimentinha, eu não quero que ela pegue o seu lucro e distribua para os acionistas, pague dividendos. Para o caso da PetroRio, que é diferente, por exemplo, lá do Banco Itaú, ou uma empresa de energia elétrica, como a Taesa, lá eu quero que lucre e pague dividendos. Aqui não, eu quero que ela lucre e faça o quê? E gera caixa e pega esse dinheiro e reinvista no seu próprio negócio, para ela poder crescer cada vez mais, para o mercado reconhecer e aí as suas ações subirem. É por isso que ela é uma pimentinha. Então, a análise de negócio é diferente. Por isso que eu questiono muitas pessoas falando, ah, professor, qual a melhor ação para investir? PetroRio ou Itaú? Cara, não dá para botar na mesma prateleira. É igual falar com um time de futebol. Ah, quem é melhor? Sei lá, o zagueiro Thiago Silva ou o atacante Neymar? Pô, cara, não pode comparar. Bota o Neymar na zaga, bota o Thiago Silva lá, o zagueiro lá. Né? Ele estava no Fluminense, se aposentou, mas bota lá no ataque. Não tem como você botar um zagueiro. Então você tá comparando níveis de negócios diferentes, estilos de negócios diferentes. Por isso que o método de mundo ele ajusta isso muito bem, com defesa, meio campo e ataque. Então, assim, o que é melhor, o Banco Itaú ou a PetroRio para investir? Depende. Você já tem defesa? Então bota na pimentinha. Já tem ataque? Bota na defesa. Então, para poder sempre balancear sua carteira de investimento. Então, assim, isso aqui é muito importante. No caso da PetroRio, eu não quero dividendos. Eu quero que ela faça mais aquisições que aumente ainda mais suas produções, né, de petróleo e cresça cada vez mais, né, porque o mercado sempre vai precificar para cima bons negócios e bons resultados. Outra vantagem que eu digo, que eu já falei aqui antes também, é a sua forte geração de caixa. Ela sabe vender. Aí faz parte também da gestão, então ela consegue vender. Então, repara só, se eu consigo reduzir meu custo e aumentar minhas vendas, putz, eu gero caixa, é dinheiro em caixa.
Estou reduzindo o custo e aumentando as vendas, eu tenho dinheiro em caixa. No caso aqui, as vendas recentes não teve um aumento, pelo contrário, porém, mas foi estratégico. Estou segurando estoque, daqui a pouco eu vou aumentar muito minhas vendas, e é um histórico recente da PetroRio fazer isso, saber vender. Então, fazer aquisições, saber produzir com custo baixo e saber vender, exportar, ganhar em dólar. Aqui nós temos o campo, né, o que a PetroRio tem hoje. O campo de Frade, tem 90% do Albacora Leste, né, e tem ali uma conexão ali entre Polvo, o campo de Polvo com o Tubarão Martelo, são conectados. Então, são os três principais campos, tem outros menorzinhos, né, mas são os três principais campos do que opera, né, junto à PetroRio. E aí, né, nós temos ainda vai ter o Peregrino e o Wahoo, que eu vou comentar agora. Né? No caso do Wahoo, vimos a questão da greve que atrapalhou sua produção, né? Então esperamos, aí, principalmente para 2025, um momento forte de produção, também por causa do campo do Oahu, né? Essas restrições atrapalharam, do IBAMA, atrapalharam a produção, não só do Oahu, mas também dos outros campos de petróleo, então tem uma justificativa, além de segurar estoque. Então, olha como a coisa é estratégico. É que um ano para uma empresa é muito pouco. O 2024 a PetroRio foi ruim. Foi ruim, foi estratégico. Foi um momento de queda da commodity, uma coisa que aconteceu ali atípica, que é a questão da greve do IBAMA. O IBAMA não fica em greve todo ano. Então, é uma coisa ativa, mesmo assim, ela soube segurar resultados. Né? Tem aí um CAPEX, que é um investimento que a empresa está fazendo, como eu falei. Eu quero que essa empresa invista, que faz aquisições, né, da aquisição do Peregrino, né? Então, ela usou um pouco do dinheiro do seu caixa para poder fazer isso, e isso mostra que a empresa está querendo crescer, aumentar ainda mais a sua produção, né? E está com uma dívida líquida bem. Teve um aumento na sua dívida líquida, mas bem controlado, 0,5 EBITDA, muito bom, até 3 está ótimo. Né? Então, assim, a empresa tem mais caixa que dívida, então, assim, é maravilhoso, tem dinheiro para isso. E o que aqui no caso dessa empresa, eu quero que ela tome dívida, eu quero que ela faça aquisições, que ela faça aquisições desses campos de petróleo maduro para aumentar ainda mais sua produção. Né? E para 2025, vamos ter ainda, além do Frade, do Alcora Leste, do Polvo, Tubarão Martelo, teremos também o Peregrino e o Oahu, né, operando. Lembrando que o Peregrino foi de 40%, mas é bem provável que a gente chegue a 100%, a aquisição de 100% do campo de Peregrino para aumentar ainda mais a sua produção. Então, 2025 promete para o PetroRio expectativas. Está no guidance da empresa, a empresa está falando com a gente, a empresa está colocando no seu guidance que ela vai o quê? Ainda em 2024, chegar a 85 barris, né? Esse trimestre chegou a 79 mil, então deve aumentar ainda até o final do ano, né? 85 mil barris. Em 2025, quase que dobra, 150 mil, e para 2026, 170 mil barris. Então, assim, com o Peregrino e o Wahoo operando, a gente tem um aumento aqui, né? Muito bom. Eles têm uma sinergia dos campos de petróleo junto às suas operações que é maravilhoso. Então, assim, o custo operacional baixo, fazendo aquisições, a empresa gera caixa, sabe vender, então mostra muito do que a empresa está querendo para os próximos 2 anos. Bota aí, no próximo ano já tem uma relação de produção muito boa, muito boa. Então, isso aqui mostra muito da empresa. Vocês estão percebendo a diferença dos especuladores para os investidores? Essa é a diferença. Então, assim, estou fazendo aqui análise quantitativa, análise qualitativa da empresa, aqui os pontos. Você está entendendo com certeza, entendeu? Eu estou aqui pegando uma empresa de petróleo, por isso que eu falo, na comunidade, qualquer pessoa consegue entender, analisar um negócio. E a gente não tem nem tá muito tempo aqui, a gente está parado aqui, sei lá, 20, 30 minutos de vídeo, nem sei quanto tem de vídeo, mas claro, gravando com calma, explicando, didática, mas conforme você vai aprendendo, entendendo, vai ser muito rápido. Por isso que eu tenho lá dentista, dublador, policial militar, analisando o negócio como eu estou fazendo aqui com vocês. Meus alunos fazem isso aqui. Os meus alunos que seguem o Leitura de Mundo fazem isso aqui. Por isso que eles têm resultados. Não ficam vendo notícia. Ah, a PetroRio caiu 52%. Ah, sei lá o quê. A taxa Selic, ou o dólar. Cara, aqui no caso, se o dólar subir, é até melhor, que a PetroRio é uma exportadora. Né? Então, assim, e saber montar na sua carteira de investimento. Saber montar. Aqui, no caso, é uma pimentinha, é uma empresa de ataque, não é defesa nem meio de campo. Aqui eu quero que a empresa reinvista o seu lucro, que cresça cada vez mais, entendeu? Claro, tem um controle ali, né, da sua dívida, né? Tá gerando caixa. Olha quantos aparatos de análise de empresa que a gente está usando aqui, que dá para entender, não é difícil. Então, assim, eu quero sempre dar ter esse papel de facilitador. O professor tem que ser facilitador do conteúdo, do conhecimento. E aqui vocês estão. E assim, eu fico muito honrado em ver pessoas comuns
investindo na Bolsa de Valores, ganhando uma renda extra e sem medo. Aqui tu vai falando um negócio, pô, esse negócio é bom. Ah, tu acha, Caíro, compra mais. Entendeu? É isso que nós temos que ver aqui. E nós temos recompra de ações anunciadas da empresa. Então, a empresa vai recomprar suas ações estão baratas no mercado, caiu, teve queda, tiveram recompras. No caso, para a gente, investidor, recompra é muito bom, porque aumenta a nossa participação. Como é que acontece? A empresa vai no mercado e compra suas ações. Se a empresa está comprando suas ações, é porque ela está vendo coisas boas ali. E aí essas ações que as empresas, que no caso que a PetroRio vai comprar, ela vai ser desativada. Então o número de ações no mercado vai ser menor. Então quando ela lucrar e tudo mais e crescer seus resultados, né, a sua participação na empresa aumenta, né? Então a recompra de ações é sempre uma forma também de remunerar os acionistas. Então é excelente. A própria empresa está comprando suas ações. Putz. E você, né? Então, fazendo o valuation da empresa, estou analisando agora se essa empresa está cara ou está barata, é claro, com a sua queda, né? A empresa vai mais que dobrar a sua produção, gente. Imagina, imagina que você está vendendo celular. Vamos lá, você está vendendo celular. Está vendendo celular, você vende 100 mil celulares. Ano que vem você vai dobrar, vai vender, vai produzir 200 mil celulares. Putz, tu vai dobrar de tamanho, a empresa vai dobrar de tamanho. O que eu espero? Que a empresa, seus preços de ações acompanhem isso e dobre também ou mais do que isso até. Às vezes o mercado se empolga. É claro que existe uma questão, por exemplo, de entrar mais investidores. Nós estamos na situação da Selic, que é claro que a macroeconomia influencia, que tem que entrar mais investidores estrangeiros, né? Lembrando que a Bolsa brasileira tem mais investidores estrangeiros do que brasileiros, né? Então, assim, se o Brasil se acertar um pouquinho, a PetroRio continuar a encontrar esses resultados, putz, cara, é um baita negócio aqui para você poder ter um crescimento de patrimônio, né? Então, lembrando que eu não faço nenhuma recomendação de compra e venda de ativos, mas a empresa sendo negociada com PL de 7 vezes lucro. Entendeu? Eu gosto de PL até 12, 15, no máximo estourando ali, mas até, pô, 7 vezes lucro, 3 vezes seu EBITDA. Eu gosto ali no máximo 8 o EBITDA. Então a empresa está muito descontada, assim, tá metade do preço do que ela é hoje. Mas se você fizer algo projetado no futuro, que a empresa vai ser de lucratividade de caixa daqui a 2 anos, ela dá nem metade, é metade da metade, na verdade, né? Então é 25%. Então ela está muito descontada. Se eu projetar os lucros futuros, o caixa futuro daqui a 2 anos, nem precisa ser muito, muito longo, não, de longo prazo, não, daqui a 2 anos. Lá para 2026, 2027, talvez ali, né? O preço que a empresa hoje pratica tá muito barata. Entendeu? Isso aqui, o 7 vezes lucro, é o lucro atual, que não foi tão bom. Imagine quando ela tiver cada vez, né, todos esses campos operando, tudo isso aí a todo vapor ali e tudo mais, o IBAMA não mais atrapalhando a empresa, esperamos isso, é claro, né? Para mim é uma coisa meio atípica, né? Então, a empresa gerando caixa, crescendo cada vez mais que dobrando a sua produção. Então, que você consegue, eu acho que fica claro que dá para ver que é um baita negócio, é uma empresa, uma excelente empresa com valor de descontado, mas lembrando, tem que fazer sentido na sua carteira de investimento. No caso aqui, né, entraria no meu ataque, é uma pimentinha a PetroRio, ok? E aí, pessoal, gostou do vídeo? Espero ter trazido mais clareza para vocês, para que vocês possam entender um pouco mais de análise de empresa, analisar um pouco mais aqui, analisamos aqui a PetroRio, né? Você entender um pouco mais como é que faz análise qualitativa usando o método Litros de Mundo, a nossa pimentinha, né? Então, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. É interessante que você cada vez mais entenda sobre análise de empresa, para que você possa ganhar sim uma renda extra na Bolsa de Valores sem medo. Ok, pessoal? Forte abraço e até a próxima.